de volta, então, pessoal. Todos a postos, ouvidos, preparados para essa sessão musical. E a gente recebe, então, o Greg. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para fazer sua autodescrição, se apresentar novamente e mostrar aí tudo que essa pessoa arretada trouxe para a gente hoje. Estou super curiosa, Greg, para ouvir e entender como é que esse negócio de código virando música, hein? Show, obrigado, Nai. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? O som está chegando aí? Eu imagino que sim, o Fernando já está fazendo a interpretação. Muito obrigado, Fernando. Nai, eu acho muito difícil fazer uma apresentação de mim mesmo, melhor que a que você fez, mas eu vou incrementar um pouquinho, que eu vou dizer que eu moro em João Pessoa, que estava ensolarado, que aqui já está começando a ficar escuro, e eu vou trazer um pouquinho da música regional aqui da Paraíba, do estado, em forma de código-fonte para vocês, tá? Aproveitando para me apresentar, eu sou o Greg, sou um homem branco, com a barba que eu tentei estilizar aqui para, né, trazer uma descontração aqui para minha autoimagem. Tem um cabelinho de lado assim para parecer uma pessoa comportada, com uma camiseta azul. E aqui ao meu fundo, uma parede com alguns tons diferentes de cinza e uns instrumentos musicais para parecer que eu sou uma pessoa legal, né? Ainda que a apresentação fale DJs que codam, longe de me considerar um DJ, mas eu sou um amante da música, gosto muito de música e gosto muito de produzir código. Hoje eu sou diretor de plataformas e nuvens na TOTAL, então meu ambiente de desenvolvimento é muito mais planilhas e apresentações hoje, mas eu procuro sempre me manter próximo de código-fonte, e aqui a gente vai falar um pouquinho de código que gera música, tá? Primeiro eu queria fazer um teste com vocês. Eu queria saber se vocês conseguem ouvir um sonzinho de leve, ou se está chegando aí para vocês um pouquinho desse som. Chegou alguma coisa? Obrigado, Nai. Então, como é que seria produzir música a partir de código-fonte, né? Eu sei que existem alguns trabalhos muito legais na indústria de TI de permitir que uma inteligência artificial produza música. Isso é algo bem complexo, é algo bem avançado. Hoje a gente vai buscar descontrair um pouquinho desse dia aí maravilhoso de palestras, já antes da pausa para a apresentação do Neil Ford. E a gente vai trazer uma forma mais simples que a gente pode brincar em casa com uma ferramenta chamada Sonic Pi, tá? Para as pessoas que precisam de algum auxílio auditivo, existe uma representação visual na tela do lado direito dessa ferramenta que indica a frequência da nota ali aparecendo para vocês, tá? Então, para as pessoas que têm a capacidade de produzir a música com essas condições, existe uma forma visual de ver essas notas, as notas sendo tocadas, tá? Para quem quiser me acompanhar, o programa é simples de baixar, sonic-pi.net, dá para baixar, instalar, e aí, enquanto eu vou falando os primeiros passos, já dá para configurar e botar para tocar, tá? Então, vamos lá. Para começar, eu queria indicar para vocês que a forma como as notas são representadas nesse programa é a partir de números. São números que elas começam de uma escala que vai do zero, que é uma nota tão grave, que ainda que seja representada visualmente aqui, mas a gente não consegue ouvir. Ou pouquíssimas pessoas consigam ouvir, eu não tenho ouvido para tanto. E à medida que a gente vai navegando na escala musical, que a gente sai de um dó para um dó sustenido, a gente vai andando de uma unidade por unidade. Então, a gente vai de um dó sustenido, ré sustenido, e por aí vai. E a cada 12 unidades, a gente tem uma oitava, a gente navegou uma oitava, que ela começa a ser mais fácil, mais audível, quando a gente chega aqui pela posição de número 60, que é aquela que eu toquei para vocês, que é um dó na quarta posição. Se você olhar um piano, é mais ou menos uma das teclas ali do meio, o dó do meio, tá? Que, para facilitar para nós, seres humanos, a gente pode representar como a letra C, que é a letra que representa o dó na escala de música ocidental, na quarta posição, na quarta oitava, né? Então, se a gente toca aqui, o Sonic Pi vai tocar as duas notas ao mesmo tempo, e a gente vai ouvir o dó na quarta casa, tá? Mesma coisa se a gente quiser fazer, digamos, um mi, na quarta casa, que é essa nota aqui,
E perceba que tem até uma lista de log aqui do lado direito que fala que a nota que tocou foi a nota 64. Então, é a mesma coisa que eu colocar aqui a nota 64. Para quem conhece um pouco de Ruby, talvez já esteja aí se familiarizando um pouco, porque aqui nós temos uma chamada de método e um símbolo sendo exibido aqui na tela, tá? Então, digamos que eu queira tocar esse Dó, agora eu quero tocar um Mi, logo em seguida, né? Só que se eu... Mi. Se eu ponho para tocar, o Sonic Pi vai tocar tudo ao mesmo tempo. Ele vai tocar sequencialmente. Então, se eu quiser trocar, vamos ver um Si, como é que seria um Si? Se eu quiser esperar uma batida para tocar a nota seguinte, eu preciso indicar uma espera de uma batida. Então, ele vai tocar o Dó e depois o Mi. E aí a gente pode seguir com uma melodia que talvez algumas pessoas comecem a se familiarizar com ela, ou já conheçam. Tá muito cedo, mas não sei se as pessoas lembram do Qual é a Música, né, o programa que passava na televisão, que as pessoas tentavam adivinhar a música com poucas notas, mas está aqui a chance aí de brincar com esse programa. Então, digamos que a gente começou com um Dó na quarta, oitava, e a gente vai terminar com um Dó uma oitava à frente, acima. Então, deixa eu facilitar aqui, copiar aqui um pouquinho. Eu tenho uma representação aqui de toda essa melodia que eu quero mostrar para vocês. Então, por consideração ao tempo que a gente tem, segue a melodia. Pareceu, para quem conhece a música Sebastiana, de Jackson do Pandeiro, só que um pouquinho devagar, né? Eu peço perdão às pessoas que são musicistas aí, profissionais, se tiver alguma variação aí dessas notas que deveria ser corrigida, mas eu acho que para mim, soou bastante ok, e agora com a velocidade um pouco mais adequada. E aí o Sonic Pi ele vai pegar essa lista de notas que a gente quer tocar, ou de comandos que a gente quer tocar, e vai até o fim, né? Segue as instruções todas de uma vez, e como tem as esperas, ele vai esperar o tempo apropriado. Só que se a gente quiser repetir, a gente pode usar recursos da linguagem de programação. Para quem está acostumado à programação com Ruby, de novo, e que usou Rails por algum tempo, você percebe que você pode pegar o número inteiro e usar algumas funções como 2.times para dizer 2 vezes, toque essa sequência aqui. Percebo que ele terminou, e assim que ele terminou de tocar essa, ele já veio imediatamente para cá, porque faltou uma pausa aqui, que seria uma pausa de meia batida, tá? Mas ele vai tocar só essas 2 vezes que a gente indicou aqui no programa, tá? Então, vamos ver como é que a gente pode colocar para ele ficar em loop, até que a gente decida que é hora de parar. E, nossa, coincidentemente, para entrar em loop, a gente usa o recurso loop. E aí, enquanto eu não parar, ele vai seguir, e eu preciso corrigir aqui, que na verdade aqui não é um Dó, aqui é um Sol, tá? Oi, Tiago, tudo jóia? E agora a gente tem mais um pouquinho, acho que a gente já teve uma repetição legal, né? A gente teve um loop e tudo. Eu vou parar um pouquinho com a melodia e vou mostrar para vocês, vou colocar um comentário aqui, e vou mostrar para vocês como é que a gente monta acordes, né? Então, digamos que a gente quer tocar uma nota, um Sol, tem um acorde, desculpa, que tem essas notas que compõem o acorde. Como o Sonic Pi vai tocar todas de uma vez, segue. Então, tocou as 3 de uma vez. Ó, tocou todas no mesmo momento. Só que ia ficar muito difícil se a gente quisesse, toda vez que for colocar um acorde, a gente ficar sempre colocando as 3 ou 4 notas que compõem esse acorde.
O Sonic Pi tem uma forma de facilitar para a gente, que é você indicar que você quer um acorde, que é a função chord, o método chord, que você diz qual é o acorde que você quer, e você diz aqui que é o Sol maior. Tá? E aí a gente pode ver que, deixa eu fazer um sleep aqui, tem uma batida, vamos ver. Talvez a espera tenha sido pequena, mas até quando a gente olhar aqui nos logs, dá para ver que a combinação de notas que foram tocadas é para ser a mesma, tá? A não ser que eu tenha zoado aqui alguma coisa. Zoei. Vou descobrir onde foi que eu zoei, tá, gente? 67, 71, 74. 67, 71, 74, na verdade, não é um dó, é um ré aqui. Então, vamos lá. Quando eu pus para tocar chord, ficou um pouquinho mais baixo, mas é natural, a gente consegue até, vou trazer aqui como é que a gente pode colocar uns efeitos para aumentar esse som sendo tocado. Para elaborar um pouco mais essa nossa harmonia, vamos colocar mais uma segunda nota aqui. Vamos colocar um dó maior. Dó maior. É legal que a ferramenta tem um autocompletar. Faltou uma pausa aqui. Vou colocar uma pausa de 2 batidas. Mais uma nota aqui, que é o Ré maior com sétima. E a gente vai colocar para encerrar aqui essa linha aqui, um Lá maior. Vamos colocar uma esperazinha e vamos repetir. Vamos colocar aqui um loop. Vamos ver quanto. Para quem está acompanhando com fones de ouvido, vamos colocar um efeitozinho de dizer, ó, eu quero colocar para o fone à direita 75% do som. E para o fone à esquerda, eu vou colocar 75% do som no último acorde. Não sei se deu para ouvir da transmissão que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas na terceira e na quarta acorde, a gente tem essa transição aí entre um fone e outro, tá? E agora, dá para a gente fazer uma coisa legal também com essa ferramenta, que é a gente colocar algum tipo de aleatoriedade nessa nossa solução. A gente pode pensar, putz, vamos imaginar que podia ter aí um guitarrista ou uma guitarrista fazendo um solo, e a gente vai dizer, ó, solista, aleatoriamente, escolha uma nota na escala de Lá maior e dentro de uma oitava só, tá? Não mais que isso. E faço uma pausa, pausa de uma batida ou de um quarto de batida, escolha, entre um e outro. Você pode ficar à vontade. Então, vamos lá aqui e... faltou um igual em algum lugar aqui que está falhando. Não. Isso é um som completamente aleatório, tá, gente? Porque esse choose é o que ele permite a gente escolher alguma coisa aleatória. Daí, o que a gente pode... Já que eu tenho um guitarrista tocando, um tecladista tocando aleatoriamente o som, vamos tocar junto com aquelas notas que a gente colocou na harmonia, né? Eu não estou ouvindo a harmonia. O que acontece, nesse caso, é que o programa entrou num loop e nunca teve oportunidade de partir para o próximo loop. Então, para a gente dizer, ó, comece aí um loop,
Comece um loop aí do solo e, ao mesmo tempo, faça um loop da harmonia. Tem uma dissonância aí entre a escala que está sendo tocada aqui e o tom aqui dessa harmonia. Mas a ideia de trazer aleatoriedade para as nossas músicas está aqui. A gente pode pensar em construir alguns ringtones legais. E aí, para aproveitar essa onda de fazer loops com melodia e com harmonia, algum tipo de melodia, vamos trazer aqui Sebastiana para a jogada. E aí tem umas coisas legais que a gente pode fazer também, que é colocar alguns efeitos. Para quem está acostumado com guitarra, imagina um pedal aí, ou algum dispositivo eletrônico colocando alguns efeitos. A gente pode dizer, with effects, com algum efeito. Nesse caso, vamos testar um efeito de eco. Com um efeito de eco, vamos tocar essa melodia aqui. Vamos ver como é que fica. Ele está repetindo as notas da melodia. E a gente pode alinhar efeitos. Vamos colocar um wow aqui nessa melodia aqui com o efeito do wobble. E vamos fugir um pouco da essência, vamos evitar fugir da essência do forrozinho, que é natural do Jackson do pandeiro. Vamos colocar aqui mais um loop, que não veio, agora vem. Vamos colocar mais um loop, que é um loop para... Vamos colocar um bum, bum, bum na jogada? Vamos colocar uma caixa, bum, bum, mais de bum. Vamos colocar aqui o que a gente chama de sample. Sample é a forma como a gente vai colocar... Até agora a gente tem usado recursos de criação eletrônica digital de sons. Mas a gente também pode pegar sons que a gente já tem, como um apito, um triângulo, um batuque, alguma coisa que a gente queira colocar dentro do programa para utilizar esses sons dentro desses áudios que a gente está fazendo. E aí a gente vai usar um sample. O sample, ele tem um nome. Nesse caso, do boom, boom, boom que a gente quer ver, é um drum, bass, hard, que eu vou colocar aqui só para ele repetir, tá, gente? Vou colocar um sleep de 1. Agora já segue aqui. Vamos colocar uma pausa aqui de 1/4 de batida e repetir o sample aqui pra gente de 0,75 e uma pausa. Vamos a gente está começando a ter uma bateria, né? Vamos colocar uma caixa que vai fazer um pá, 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 uma pausa, um sample. Não é bem um pá, 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 mas é uma coisa um pouco mais eletrônica, uma versão eletrônica de uma caixa. Então, vamos colocar aqui uma pausa de um... Tem que ter um prato também nessa bateria. E esse prato, ele é o cymbal, drum, cymbal, 1/4 de tempo aqui. Está muito alto, né? Acaba cobrindo um pouco os outros sons. Então, a gente pode dizer, na amplificação desse som, na verdade, eu quero reduzi-lo para 1/4 do som dele. Já fica um pouco mais baixinho, né? E a gente pode colocar algumas coisas um pouco mais
ousadas, eu diria, do som, que uma coisa que a gente pode fazer, que a gente tem esses sons que a gente está olhando aqui no play, e ele tem um som que a gente já está familiarizado, parece muito comum quando a gente coloca aqui para tocar um acorde, quando a gente coloca aqui para tocar uma nota avulsa, a gente pode pensar, vamos trazer de volta aquela solista para a nossa apresentação, só que usando um som diferente, a gente chama isso de synth. E o próprio Sonic Pi traz diversos tipos de sons diferentes para a gente colocar na nossa apresentação. E um deles é esse de Sol. A gente pode pedir para a nossa solista na jogada tocar uma escala. Nesse caso agora, vamos fazer uma escala de Sol maior. E navegando só dentro de uma octava. Só uma oitava mesmo. Só que eu quero que quando for tocar essa escala, que ela vá da nota mais grave para mais aguda e volte da aguda para mais grave. Então, eu vou inverter, eu vou espelhar, né? E eu vou dizer, olha só como é que o Ruby está funcionando aqui legal. Eu tenho uma chamada de método, tem outra aqui que eu estou alinhando, né? Estou chamando um outro aqui que vai gerar uma coleção de notas para mim, uma rede de notas aqui para mim, que eu vou duplicar, vou espelhar, né? Vou criar uma cópia, inverter e anexar esse array de notas, e eu vou circular no meu loop. Cada nota que eu tocar vai ser uma nota desse array e eu vou incrementar o meu índice de modo que quando eu fizer o loop de novo, eu vou trocar a nota seguinte, eu não vou repetir a nota. E eu posso dizer que na hora de tocar a nota, espera uma fração de tempo muito pequena e toque a nota por pouco tempo. Toque a nota por pouco tempo. E vamos botar um som um pouco baixinho para não sobrepor as demais notas aqui na jogada. Preciso. E vamos fazer uma pausa de 1/4 do tempo aqui. Vamos ver como é que tá, como é que fica, gente. Então, aqui a gente tem uma versão eletrônica de Sebastiana. Espero que Jacques do Pandeiro fique satisfeito aqui com essa diversão que a gente trouxe aqui para descontrair para o break. Dá para a gente exportar. Eu usei teclas de atalho para poder tocar e parar o som, tá? A gente pode usar o mouse para executar o som, parar, e também para gravar e salvar em arquivo .wav. E depois colocar, sei lá, nos nossos dispositivos móveis como nota, como toque, som de toque, alguma coisa assim, e compartilhar com colegas e tudo, né? Existem pessoas que conseguem fazer apresentações usando o Sonic Pi, apresentações ao vivo, fazer modificações ao vivo em tempo real, em parceria, às vezes, até com outras pessoas, musicistas que estão compartilhando o palco. Então, para quem gosta de música, é uma ferramenta muito fácil de adotar para praticar. Para quem já conhece Groove ou está começando na programação, também é uma forma de praticar a linguagem de programação. E é uma diversão legal. Dá para criar sons muito mais rebuscados que esse, como uma introdução e uma descontração para preparar também. Vai ter DJ profissional mais tarde, né, Naya? É uma forma legal, eu acho, que da gente transicionar e começar a ir encerrando o dia e descansar e relaxar para a próxima apresentação. Isso mesmo. Era isso. Obrigado, pessoal. Tendo mais DJ daqui a pouquinho, mas acho que foi realmente uma ótima forma da gente se aquecer. E digo mais, eu acho que para quem está querendo aprender programação, é um jeito bem interessante, bem gostoso de começar a explorar aí as magias do código, né? Antes da gente se despedir, Greg, temos perguntas.
Aqui temos a mensagem seguinte. Muito legal, Greg. Já vi várias coisas do Sonic Pi, mas nunca coloquei a mão na massa. Tenho 2 dúvidas. Número 1, consigo carregar um sample de áudio ou um banco de som externo? Muito obrigado, Fernando. Fico muito feliz que você curtiu. O Sonic Pi é uma ferramenta fantástica e você consegue, sim, carregar um sample, tá? Então, digamos que você tem um sininho e você quer colocar dentro da sua produção musical, dá para fazer, dá para colocar outros tipos de sons legais. Eu lembro, tem uma banda que eu gosto muito chamada Supertramp, e numa apresentação eles trazem um apito de festa e colocam um apito no meio da música e soa muito legal. E às vezes a gente quer colocar esse tipo de áudio excêntrico nas nossas produções, o Sonic Pi permite fazer isso, tá? É preciso fazer um trabalho na hora que você for indicar o sample, você tem que indicar a estrutura de pasta onde o sample tá, de certa forma. Mas não é complicado, nem um pouco, eu acho que é até mais prático do que grandes ferramentas de produção musical profissionais como o Ableton ou o MPC, tá? E a segunda pergunta, posso ler aqui, Nai? Pode ir lá, fica à vontade. Se a exportação do áudio pode ser feita por canal ou somente o bounce. Eu acho que não dá para fazer por canal, tá? Existe uma forma aqui, ó, de você colocar dispositivos MIDI para saída, mas eu acho que você vai exportar tudo. Bom, eu nunca testei, tá? Mas eu acho que se você tiver as ferramentas e os instrumentos, as conexões, dá para experimentar facinho também. Eu nunca tentei colocar um dispositivo MIDI, nem de entrada nem de saída. Bom, temos aqui mensagens no chat, agradecendo, dizendo que amaram, adoraram. Tem a Divanise aprendendo a tocar piano e cada vez mais encantada com o tamanho do universo da música. Diga-nos. A Divanise falou que está aprendendo a tocar piano. Eu acho que ela vai uma hora chegar nos círculos das quintas, né, que eu acho que teoria musical conta muito sobre isso, né? E o Sonic Pi, ele vai ajudar você também a entender e construir sons que você compõe bem direitinho acordes, que você, no final, você vai ter um array, né, como esse aqui, você pode ter um array de acordes, não só de notas, e você colocar um loop para repetir e usar essa função tick, que aí ela vai trocando de acordes e a harmonia fica muito legal, fica muito bacana de ouvir, e o Sonic Pi vai automatizar algumas dessas coisas para você, tá? Aí, fica mais essa dica. Greg, Giovanni conhece o Lui? Quem é Lui? Também quero conhecer o Lui. Lui Tomazini. Deve ser celebridade, né? Olha, vamos fazer aquela amizade sem Obrigado, perigo. né? Obrigada a você, obrigada pessoal que acompanhou a gente até aqui nessa sessão e em todas as outras da Sala Faça com a gente.